empreendedores e empreendedoras, está no ar mais um podcast Mundo Empresarial, este bate-papo muito bacana sobre empreendedorismo e histórias de sucesso. E hoje é um episódio muito especial, né, Samuel? Muito especial, André. Olha que privilégio, que honra até... Olha onde está chegando o nosso podcast, tá indo longe, hein? Bom. Só gente importante está vindo aqui. Verdade. Aliás, todo mundo que tem uma história boa é importante, Exatamente. né? É que essa pessoa que está aqui com a gente hoje, aliás, ela já esteve, né, no programa Mundo Empresarial, Exatamente. contando a trajetória dela, da Atom. Sucesso, né? E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante que envolve o trabalho dela, que é a educação financeira, né? Exatamente. Que é algo que a gente acha que deve ter no prezinho, e ela também acha, por isso que ela tem um projeto super legal. Verdade, uma universidade. Exatamente, isso. Que as pessoas têm que saber desde cedo cuidar do dinheirinho, né, gente? Você que é empreendedor aí tem que saber cuidar do seu dinheiro. Você vai ganhar dinheiro, ganhei dinheiro, comprei uma Porsche, ganhei dinheiro, comprei uma casa. Aí a hora que a empresa passa por uma crise, você não tem dinheiro. E hoje nós vamos saber, né, André? Hoje a gente vai saber tudo quem isso, é ela. mais da vida pessoal também dela. Agradecer aí toda a nossa equipe, né, todos vocês. Na técnica aí. é sempre os mesmos. Isso, assim, exatamente. Sempre eles. E olha, gente, obrigado pela audiência, aos nossos mais de 40 mil inscritos também no canal do YouTube, tá? Então eu fiz aqui um textinho de apresentação, porque merece, né, gente? Então eu vou apresentar a nossa convidada de hoje, agradecendo também nossos parceiros anunciantes, né, André? Exatamente. A InTime, a Bioleve e a todos aí também do grupo técnico, enfim, vamos lá. Nossa convidada de honra de hoje do podcast Mundo Empresarial, gente, ela nasceu em Campinas. Atualmente, divide a sua vida entre as cidades de Porto Feliz, Sorocaba e São Paulo. Tá? Apesar do rostinho super jovem, ela atua no mercado financeiro há quase 2 décadas. Mulher forte, arrojada e de sucesso. Ela é CEO da Atom, uma empresa de capital aberto na Bolsa de Valores. Apaixonada por vinhos, carros e obras de arte. Pois é. Nossa convidada também integra o time do programa Shark Tank Brasil. Conosco hoje, Ana Carolina Pfeiffer. Conhece? Ou simplesmente Carol Pfeiffer. Seja bem-vinda, Carol. Obrigada. É uma honra estar junto com vocês aqui. Agora eu vou fazer um comentário aqui. Eu não nasci em Campinas. Mas olha, a sua biografia diz que sim. Eu nasci em Porto Feliz. Uma matéria, algum jornalista escreveu a minha história e colocou Campinas. E daí ele fez tão bem o trabalho do Google que todo mundo que coloca meu nome acha essa matéria. Propaga. E daí acham como Campinas. E daí começaram a falar que eu nasci em Campinas. Tem muitas matérias erradas. Então, eu nasci em Porto Feliz, gente. Sabe por isso? Porto Feliz. Aí quem nasce em Porto Feliz é o quê? Porto Felizense. Não, feliz, né? Óbvio, por isso que eu sou animada assim. Exatamente. Tem que ser, pra lidar com o que você lida, tem que ser. É verdade. Mexer com investimentos. Haja animação. Você tem que estar sempre... Mas a confusão veio porque eu estudei em Campinas, né? Eu fiz faculdade em Campinas. Daí o pessoal e daí a galera achou que eu era de Campinas e colocaram em corrige, né? Porto Feliz. Mas eu acertei quando eu digo que você hoje se divide nessas entre essas Porto cidades, Feliz, minha família continua em Porto Feliz, né? Então eu acabo indo sempre vê-los no final de semana. Sorocaba, onde é a sede da nossa empresa, e São Paulo o tempo todo, porque tudo acontece em São Paulo. Tudo acontece lá. Igual a gente aqui. Pois é, e Carol... São Paulo, São Paulo. A gente grava lá E direto, um pouquinho Itu também, porque Porto Feliz tem pouco restaurante. A gente veio muito, assim, direto pra Itu. Parmegiana, ali do Bar do Alemão, lógico, né? maravilhosa. Mas o melhor restaurante de Itu não é a Beth. Já falei. Mas além do alemão, tem o Tony Lu, né? Meu pai ama o Tony Lu. Tony Lu é maravilhoso. Meu pai adora o Steinegg. É muito bom mesmo. A gente ama também. E a parmegiana de lá também é muito boa, do Tony Lu, Não, viu? Itu é uma cidade privilegiada de restaurantes. Mas o melhor é que mora no meu coração. A Beth, que é aqui embaixo. Aqui, comidinha simples, caseira, sabe? Nossa, deliciosa. É maravilhosa. Mas vamos, porque nosso convidado tem horário. Tem horário hoje, então bora. Você não pode ficar aqui contando piada. Hoje tem que ser direto, reto. E, Carol, quero começar perguntando sobre o nosso podcast, assim como o nosso programa, ele é enveredado para o empreendedorismo, né? E como que você, Carol Pfeiffer, enxerga, vê o empreendedorismo no Brasil e no exterior? Bom, acho que primeiro de tudo, o empreendedorismo aqui no Brasil, ele precisa ser muito criativo, né? O brasileiro já é criativo. Sim. E por quê? Porque a gente não aprendeu, né, a fazer gestão de um negócio, de uma empresa. Então o brasileiro, ele acaba criando coisas, mas ele acaba apanhando muito na hora de executar. E é por isso que, inclusive, você tem um número altíssimo de empreendedores que acabam quebrando, né, fechando seus negócios dentro de um prazo muito pequeno, de 2, 3 anos. E os números são assustadores, né? E empresas que passam de 10 anos, então, são uma minoria, né? Então, a gente está falando de menos de 20% dos casos. O que explica isso? Primeiro, é a falta de educação financeira, sim.
que é uma coisa tá ligada à outra, porque se você não cuida dos números, você não cuida do dinheiro, como que você vai cuidar de um negócio? Como que ele vai parar de pé? Tanto que uma das minhas frases prediletas tem um propósito, mas não abandone o caixa. Porque se você abandonar o caixa, pronto, acabou. Você acaba tendo esse problema. Então, hoje aqui no Brasil, eu vejo que a gente tem muito potencial. Como é um país, né, emergente, ele tem um monte de problema. Se tem um monte de problema, você tem um monte de oportunidade de criar empresas que são soluções. Então, ou seja, tem muito potencial para a gente crescer, mas a gente ainda precisa avançar na educação para que a gente possa ter um empreendedorismo mais saudável. Porque muitas vezes a gente tem essas oscilações. Você pega com bastante frequência pessoas que já tiveram inúmeros negócios. Você fala assim, ele já empreendeu com o quê? Com tudo. Então, ou seja, por que isso acontece? Porque acaba não tendo essa gestão muito bem feita. Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente já tem uma educação financeira muito mais forte, tanto que as crianças já sabem sobre investimentos, né? Olha os números. Nos Estados Unidos, são 57% da população investe na Bolsa de Valores. É isso que eu ia falar. Lá é muito comum, né? Isso. Aqui no Brasil, a gente está falando de 3%. É um disparate. Subiu uma coisa ainda. Muito... Pouco tempo atrás, eu lembro que era 2%. Então, há pouco tempo, tinha mais gente na cadeia do que na Bolsa. Era menos de 0,5%. Olha que loucura, né? Isso muito por causa dessa educação que não se tem de base ali, né? Exatamente, porque é cultural. A gente tem medo de falar sobre dinheiro, a gente tem vergonha. Da bolsa, né? As pessoas olham, não, esse negócio é só pra milionários, não sei o quê. E aí acaba que o cara põe na poupança o dinheiro. E não é só o fato de não investir, mas não de não cuidar do dinheiro, né? Então, assim, quando coloca na poupança já tá ótimo, pelo menos fez alguma coisa, tá guardando. O problema é que a gente tem uma cultura do endividamento e não do investimento. Você fala assim, mas nos outros lugares as pessoas não se endividam? Não tanto quanto o brasileiro. O brasileiro, antes de aprender a lidar com dinheiro, já aprendeu a parcelar. Então você fala com uma criança, o que ela fala pra você assim? Passa no cartão. Exatamente. Eu dou sempre esse exemplo, meu sobrinho já fica até pé da vida comigo, porque eu sempre dou o exemplo dele quando ele era menorzinho, né, quando ele era criança, agora tá gigante. Ele virou pra mim e falou assim, não, tia Carol, compra um skate pra mim, é só R$2.000. Nossa. Eu falei, só R$2.000. E ele falou assim, não, mas não se preocupa, você pode parcelar em 12. Então, essa é a filosofia do brasileiro mesmo, então né? a gente não tem essa maturidade financeira. E daí é claro que isso impacta também nos negócios. Não tem como você ter uma vida pessoal desorganizada e uma vida profissional organizada. É uma coisa só. Então você vai ter uma vida pessoal organizada, provavelmente você vai ter também um negócio organizado. Você disse, né, que aprendeu com seu pai que quem tem dinheiro em caixa é rei. É isso aí. Por quê? Primeiro de tudo, né, porque assim, quando as oportunidades surgem, elas vão aparecer para quem? Para quem tem grana. Então você vai falar assim, putz, se você ficar apertado, você quer vender um terreno. Vamos imaginar que você tem aqui um terreno, você fala assim, putz, eu preciso de dinheiro. Você vai pegar e vai bater na porta daquela pessoa que tem grana, ou você vai bater na porta daquela pessoa que só reclama que não tem dinheiro, que tá sempre endividada. Claro, que é adquirindo. Então, ou seja, você vai procurar as pessoas que têm o hábito de fazer investimentos e que você sabe que tem caixa. Então, o caixa é rei porque você, de fato, consegue surfar essas oportunidades. E daí você vai comprar o terreno barato, você vai comprar um carro mais barato, você vai comprar um negócio mais barato. A sua negociação é diferente quando você tem caixa. E quando você tem caixa, você blinda o teu negócio de situações adversas, por exemplo, como uma pandemia, como uma crise. As pessoas falam assim, quebrei por causa da pandemia. Não. Você quebrou por causa do caixa. Sim. Porque você não fez uma gestão. Nós somos prova aqui, que nós estamos há quase 9 anos com a Global Mídia Digital e nós passamos pela pandemia lidando com a comunicação, né? Pandemia, teve a crise dos combustíveis, teve a crise do imobiliária, tudo. Você falou aí, 20% passam de 10 anos, eu tô aqui, a hora que passar de 10 anos tem que fazer uma festa também, pra comemorar. É isso, porque assim, quantas crises vocês já passaram? Inúmeras. Várias. Então assim, qualquer pessoa que tem mais do que 30 anos já passou por um monte de crise. Verdade. Então, o que as pessoas precisam começar a olhar é que toda crise também traz oportunidade. Se você pegar durante a crise, a gente teve os bilionários ficaram mais bilionários, ficaram mais ricos ainda, porque acabaram comprando coisas mais baratas, fazendo bons negócios. E uma empresa que ela tem caixa, ela consegue passar por essas situações e ter tempo para pivotar o teu negócio. Pô, entrei na pandemia, não estava esperando, vou ter que acelerar mais no digital do que no físico, etc. Tá, mas se você tem caixa, você consegue fazer isso. E tomar decisões a respeito disso. E daí muitas
muitas pessoas falam, poxa, eu não tava esperando. É por isso que chama crise. É exato. porque não se espera. É verdade. Se você estivesse esperando, você não tem crise. Então, aqui a gente só começou a parcelar depois que a gente chegou num caixa considerável. Exatamente. Quando a gente atingiu o nosso sócio Beto, que é a parte que cuida da parte financeira. E ele é muito bom nisso, nessa parte de cuidar do dinheiro e tudo mais. Ele é conservador, assim, né, e tal, mas ele mais do jeito conservador dele é que ele conseguiu, né, ele ensina muito a gente sobre imóveis, etc. E ele sempre, quando a gente começou a empresa, ele já era empresário, eu e o Samuel não. Aí a gente começou, ele falou, tem que chegar num número X. A hora que chegar nesse número X, a gente começa a ver os lucros. E demorou. Só que quando a gente começou, a gente chegou nesse número, beleza, foi, só que aí que a gente começou a parcelar a coisa, vai comprar um equipamento caro, vamos parcelar sem juros e a gente vai abatendo e vai recebendo em cima. Aí tudo bem, dessa forma você acha que é ok, se a gente parcelar, sim, mas primeiro, não vai acumular e você vai ganhar em cima daquele... O problema do parcelamento é quando você tem uma renda variável e você acaba fazendo uma dívida maior do que você pode ter de receita. Sim. E daí você acaba comprometendo totalmente ali o teu negócio. Então, muitas vezes, uma decisão errada, por exemplo, de um parcelamento, de um endividamento que você faz, você pode prejudicar um negócio que é super escalável e que é um bom negócio, de fato, que tem ali uma projeção de crescimento. E isso só aconteceu porque, por exemplo, você tomou uma decisão errada de um endividamento num momento inapropriado. Então, acho que assim, é muito importante ter pé no chão e eu acho que também com a velocidade da internet, as pessoas estão ficando tão ansiosas que elas estão atropelando algumas coisas. Então, ninguém mais tem paciência de esperar, né, as coisas acontecerem. Igual, né, então, vocês tiveram aí o privilégio de ter uma pessoa que colocou ali, ó, a meta é essa, depois dessa meta, a gente vai começar a conversar aqui. Não, foi essencial, porque eu lembro que a primeira vez que a gente saiu, vendeu, primeira semana a gente vendeu e foi gravar, lembra? Aí deu um dinheiro. Deu dinheiro. Mais dinheiro que a gente tinha visto na vida, aí, Samuel. Aí você fala, poxa, tá dando certo. Aí, mas pra ele foi assim, beleza, tem um monte de coisa pra pagar agora. É isso, entendeu? Aí. Então, assim, isso foi essencial pra gente. Foi. Né? E eu tenho também esse privilégio, né? Dentro do meu negócio, eu e meu irmão, nós somos sócios há 18 anos. Então, desde o primeiro ano de faculdade, quando eu conheci a Bolsa de Valores. E é muito interessante, o meu irmão, ele sempre teve esse pensamento do caixa. Então, ele sempre teve também a questão de, olha, aqui a gente só vai tirar dinheiro a hora que a gente tiver essa saúde, essa tranquilidade. Que é o caso da Atom hoje. A Atom é uma empresa super saudável, ela é listada na Bolsa de Valores e ela tem caixa. Estive lá conhecendo, sensacional. Nosso escritório, maravilhoso. Muito maravilhoso. É isso que eu queria saber, como é que começa, Carol, sua vida empreendedora? Como é que começa essa questão na Bolsa de Valores? Porque em 2005, uma coisa que a gente só via Bolsa de Valores em filme, né? Ninguém... Imagina se hoje as pessoas já não investem, imagina em 2005, né? Então, é bem curioso porque eu, como eu falei, nasci em Porto Feliz e eu decidi fazer faculdade de administração de empresas. Porque, na verdade, eu queria montar uma empresa de moda. E daí eu via todo mundo apanhando para montar empresa e reclamando disso, reclamando daquilo. Eu falei assim, meu Deus, se eu for montar uma empresa, eu vou à falência, né? Então, para minha futura empresa de moda não ir à falência, como eu não queria ser a estilista, eu queria ter a empresa, eu fui estudar administração de empresas. E é até engraçado, né? Porque, em geral, quando o professor pergunta, no primeiro dia de aula, ele pergunta assim, quem queria fazer ADM aqui? Aí só eu e mais uma pessoa que porque, em geral, é um curso que as pessoas não sabem muito bem o que elas vão fazer da vida, fazem, porque você tem um monte de possibilidades. Igual jornalista. Né? Então você tem... Sabe o que fazer? Vai fazer jornalismo. Eu sei escrever, eu gosto de escrever bem. Ainda que jornalismo, eu acho que tem que ter uma habilidade aí de comunicação, tem que gostar muito da comunicação. Muita gente sai no meio do curso, realmente. A gente fez jornalismo, muita gente foi saindo Agora, a ADM você pode trabalhar com gestão de pessoas, você pode trabalhar com marketing, você pode trabalhar com financeiro, você tem N possibilidades dentro de uma empresa, de áreas diferentes, e você vai aprender sobre todas elas. Então, eu fui fazer administração de empresas. No primeiro ano de faculdade, o meu irmão também foi fazer ADM, a gente tem 2 anos de diferença, né? Mas ele fez um ano de cursinho e eu sou um ano adiantado na escola. Então, a gente entrou no mesmo ano na faculdade. E ele ia fazer medicina, agronomia, tava ainda meio indeciso. E daí, ele decidiu também fazer ADM. Quando ele foi fazer ADM, o professor dele de economia, que fez, eu brinco que fez a gentileza, porque ele chama gentil. Então, ele fez a gentileza de apresentar a Bolsa de Valores pro meu irmão. E, num primeiro momento, ele também não deu muita bola, assim, pra ser sincera. Só que nas férias de julho, ele pegou e decidiu fazer estágio e
conhecer o escritório, né? Então tinha escritório em Campinas, mas ele foi para São Paulo também para conhecer o escritório de lá. E ele gostou desse mercado, ele viu que era uma oportunidade de ganhar dinheiro e que precisava analisar aqueles gráficos. O que aconteceu? Ele me apresentou esse mercado. E daí, quando ele me apresentou, eu tive a mesma sensação que todo mundo. Bati o olho naquele monte de gráfico e falei, não tem nada a ver comigo isso daqui. Eu vou fazer moda. Como é que eu tiro dinheiro de moda para finanças, administração. O que tem a ver com isso daqui? Daí ele falou, não, e tal. E ele falou assim, olha, dá uma chance, né? Olha mais, com mais carinho pra isso daqui, que eu acho que é uma oportunidade pra gente. E daí eu comecei a estudar também. E de lá pra cá, como falei, são 18 anos de mercado, né? Mas é interessante que quando eu tava na faculdade, um monte de gente falou, você é louca. Você vai pra bolsa, isso daí não dá dinheiro, você vai perder dinheiro e etc. E muitas dessas pessoas hoje, inclusive, me pedem auxílio, orientações na hora de investir. Eu falo, se eu tivesse começado comigo lá atrás, você tinha muito mais grana agora. Você sabe que até eu dei uma palestra recente na Associação Comercial de Sorocaba, e eu tô adorando contar essa história, porque teve uma senhorinha que ela, no final da palestra, virou pra mim, né? Levantou e falou assim, eu quero dar um depoimento aqui. Eu falei, tá, que bacana, né? Aí ela falou assim, olha, então, há 17 anos eu assistia a palestra, tal, de uma menininha, ela tava de verde, tinha uns cachos na ponta do cabelo. Olha a precisão da senhora. E daí ela falou sobre bolsa de valores. E daí eu dei uma chance e eu comecei a investir. E hoje eu faço 2 viagens por ano graças aos meus investimentos. Que legal. Caraca, fiquei super feliz, tal, né? A gente tirou foto de novo, tal. Ela falou, eu ainda tenho foto com você de lá atrás. Eu falei, pô, eu fiquei muito feliz. Atrás. Aí, na fila, tinha uma fila pra tirar foto comigo e tal, chegou um rapaz e falou assim, Carol, eu tô com vergonha, eu quero mais uma foto e eu tô com vergonha. Eu falei, por que mais uma foto e por que com vergonha? Ele falou, porque eu também assisti sua palestra há 10 anos, mas eu não fiz nada com isso. Ou seja, olhando hoje o que a senhorinha fez, eu sei que eu tô atrasada, eu tô atrasado aqui. E é isso, né? Então, assim, tem muita gente que viu, me conheceu em 2005, viu esse processo, viu o que eu estava fazendo no mercado financeiro e que não investia. E que já me escutou inúmeras vezes. Até o ponto das minhas amigas de infância. Teve um ponto que eu fiz um call com elas, né? Fiz uma ligação, cada uma mora num canto hoje. E daí eu falei assim, seguinte, não é possível. Eu tô ganhando dinheiro com o mercado financeiro há tanto tempo. A minha empresa é listada na bolsa e vocês ainda não começaram. Vocês me escutam o tempo todo. Falando disso. As pessoas me pagam pra falar, vocês têm de graça isso. Que privilégio. E daí eu dei um chacoalhão e todas ficaram investidoras. Aí sim. Todas investidoras, inclusive uma das minhas amigas é médica, né? Ela é mãe de gêmeos. E daí ela me ligou um dia falando assim, eu tô indo pro Rio por sua conta. Eu falei, por minha conta? Ela porque a Atom distribuiu dividendos e você tá pagando minha viagem. Olha, ainda mostrou pra você, é isso. Eu fiquei super feliz, né? Então, ou seja, ainda mais uma pessoa que eu gosto, né? Então, assim, ela fez investimentos pros filhos dela e ela era uma que não acreditava no mundo da bolsa. Por quê? Ela falava, não tem nada a ver com isso, sou médica. O que eu vou fazer? Eu falei, filha, você fez medicina, é muito mais difícil. E detalhe, você é mãe de gêmeos. Isso é muito mais difícil do que bolsa. Bolsa é só comprar barato e vender caro. Não sei. A gente deixa complicado, mas não é. Sim. E se você pensar que você pode ser sócio de grandes empresas sem precisar trabalhar na empresa. Você nem tirou teu pijama e você tá ganhando dinheiro. Eu não consigo imaginar o porquê não fazer. Não tem motivo. Hoje em dia, ainda mais com a internet, né? A pessoa vai ali. Eu, na época da pandemia, eu operei bastante. Fui estudar e tal. E eu operava, eu gostava, assim. É porque tava em casa, home office e tudo mais, era mais fácil. E eu lembro que eu pensava, nossa, eu tinha investimento na Petrobras, no Bradesco, no Banco do Brasil, na VEG, tinha um monte de coisa e ainda fazia day trade. E eu fui estudando, eu gostei. É que não me dava, depois que voltou tal, eu não tive tempo pra... Você tem que sentar ali, se concentrar e tudo mais. Mas eu deixei bastante tempo ainda, valores lá, ainda tenho coisa ainda. Não, assim, é obrigatório. Todo mundo tem que ter um investimento de longo prazo. E até eu fiz um vídeo recente falando que a minha afilhada de meses ia ser milionária antes de muita gente. E ele, como assim? Não sei o quê. Eu falei, porque eu comecei investindo pra ela desde o primeiro mês. Sim. Então, esse investimento mês a mês, de colocar uma graninha e tudo mais, em 18 anos, né? Porque vai ser, quando ela, sei lá, for pra uma faculdade ou for montar um negócio dela, ela já vai ter mais do que R$1 milhão. E esse é um primeiro passo? Qual que é o primeiro passo para se investir na bolsa? Aonde que você investe para ela? Bom, o primeiro passo de
tudo é o conhecimento. O conhecimento te liberta. Você não pode ser refém da opinião do gerente, do analista. Não, você tem que entender o que você está fazendo ali. E daí sim, você abre uma conta numa corretora, a gente é parceiro do BTG, é gratuito. Então você abre uma conta. No BTG, né? E você abre uma conta, você vai começar a investir, você pode começar com R$100. E você não precisa ir direto e comprar ações. Por isso existem os fundos de investimento. O que é um fundo? O fundo nada mais é do que uma reunião de pessoas onde tem um líder. Quem é esse líder? É o gestor. Esse gestor, ele tem uma certificação que permite que ele tome decisões por você. E que decisões ele vai tomar? De comprar e de vender com base na tese de investimento. Por isso que os fundos, eles são diferentes. Tem fundo multimercado, por exemplo, que daí você vai ter um mix entre renda fixa e renda variável. Você pode investir num fundo de ações e daí são só ações, não tem renda fixa. Então, o que esse gestor está habilitado a fazer ali? O que ele pode fazer? Ele pode comprar ações. Qualquer ação, não necessariamente. Se na tese de investimento do fundo tiver que ele só pode comprar, por exemplo, as grandes empresas, as blue chips, ele não vai poder comprar uma small cap, que são as empresas menores com menos liquidez. Então, ou seja, pode ser que a tese do fundo seja também mercado imobiliário. Então, você pode fazer um fundo de investimento, você pode ter um investimento num fundo imobiliário. É onde eu tenho. Então, o fundo imobiliário também tem uma vantagem. Por quê? Porque dependendo dos tipos de imóveis, tem um aluguel. Então, você também tem uma renda passiva por causa do aluguel ali que você vai receber do fundo. Então, assim como tem dividendos, no caso das ações, você também no fundo imobiliário tem essa vantagem. Então, muitas vezes você fala, poxa, eu não tenho grana para investir num imóvel. Então, você não precisa hoje. Você pode ter um pedacinho de um imóvel. Essa é a vantagem da Bolsa. É a democratização dos investimentos. É você permitir que qualquer pessoa, de qualquer classe social, de qualquer capital, possa também participar das oportunidades que estão aí diante das pessoas. Que antes não. Você falava, eu precisava, vou comprar um terreno. Você precisava ter o dinheiro do terreno. Então, ou seja, ou pelo menos um crédito para poder financiar o terreno. Então, hoje não. Você, com R$100, R$200, você já começa a ser um investidor. E você explica vantagem, isso... só completando, é que você pode ir lá e vender. Exatamente. Terreno você tem que anunciar, talvez demore. É bom também, né? Como a gente falou, o Beto é conservador, ele investe em imóveis e tudo mais. Eu gosto já de investimento, fundo imobiliário, eu tenho ações da Bradesco, eu tenho e tal, e tenho Tesouro Direto. Aí, mas assim, o bom é que você vai lá e você pode liquidar, né? Você vai lá, liquida, pega o seu dinheiro. A grande vantagem do mercado financeiro é a liquidez. Porque a hora que você fala assim, não quero mais, você vende e daí você tem o dinheiro de volta. É legal, né? E tem gente que acha que é muito difícil, né, investir. Mas você explica, Carol, de uma maneira muito didática, é fácil entender com você. E na sua universidade, né, você aplica esses métodos, como é que funciona para quem quer entrar no mercado da Bolsa e para quem quer entender mais sobre esse universo das finanças e enfim... Bom, é bem legal de contar essa história, porque hoje a Atom, né, é uma empresa que resolve 2 problemas que a gente tinha lá atrás. Qual? Quando a gente entrou no mercado financeiro, eu e meu irmão, era muito economês, muito financeiros, era tudo complicado. Aquela linguagem complicada. Eu brinco que é igual qualquer profissional recém-formado. Então você vai lá, tipo assim, ele fala um monte de termo técnico. Só pra dizer, né? Aí no final é uma coisa super simples. No marketing é muito isso. Todas as áreas tem médico, advogado, todo mundo passa por esse momento. Startup, por exemplo, já começa colocando um monte de termo em inglês que ninguém entendeu nada, aí o cara começa falando. Eu falei, gente, mas não dia parece complicar, né? E ali vocês facilitam. Exato. Então, hoje a Atom, ela resolve esses 2 problemas. Primeiro, é de ensinar de uma forma leve e didática. E o outro é de permitir que as pessoas, inclusive, operem com o nosso dinheiro, sem risco para elas. Então, uma pessoa que não tem grana ou que não quer tomar risco, ela também pode fazer a nossa prova, o nosso teste. Passou no teste, ela opera o nosso dinheiro sem risco para ela. E como que a gente chegou nesse formato? Porque esse formato já existe nos Estados Unidos. São 8 mil empresas que nem a minha nos Estados Unidos. Aqui não tinha ninguém. E a gente desenvolveu esse sistema. Então, é muito legal de dizer que o educacional, ele é muito importante. Todo mundo tem que aprender, independente de se você vai viver de trade ou não. Você tem que aprender sobre o mundo dos investimentos. E o que a gente fez? A gente criou a Universidade Atom, onde existem os módulos e a pessoa vai avançando, igual uma universidade tradicional. Por quê? Porque as pessoas falam, poxa, mas eu posso posso assistir uma aula no YouTube e aprender? Você pode assistir um TED Talks, por exemplo, e aprender alguma coisa? Sim. Mas a sua é presencial ou online? É online. Agora,
pensa o seguinte, ninguém se forma em TED Talks, né? Você também não vai no médico que aprendeu pelo YouTube, né? Então, ou seja, qual é a vantagem do que a gente desenvolveu? Primeiro, que existe um método por trás. Então, é aula de verdade, com exercícios, com apostila, com sala ao vivo de operações para as pessoas poderem treinar. E aí que entra, acho que a parte, acho que a melhor de todas, né? A gente criou esse método onde em 30 dias, 30 dias, se a pessoa usar 1 horinha do dia dela, ela consegue terminar o curso. Óbvio que tem gente que faz isso em 15 dias, tem gente que faz em 15 anos, né? Porque a diferença do online é que você tem que ter a disciplina de você estudar. Ninguém tá ali pra ficar puxando tua orelha ou te dando você não toma falta. Exatamente. Eu deveria colocar isso, acho que eu vou colocar. Falta lá e quem falta acima na aula... de tantas faltas, uma punição, alguma coisa. A punição vai ser o cara paga em dobro, né? Porque você fala assim, tem que pagar mais caro se você tá faltando. Porque aí que tá, eu brinco até com os meus alunos, eu criei o potinho da vergonha. Aí o que é o potinho da vergonha? Porque você fala assim, olha, não muda stop de lugar, né? Não, o stop é o limite de perda, né? Então a gente ensina a estratégia onde tem uma gestão de risco por trás. Então o nosso método ele já foi testado e validado. A gente tem mais de 80 mil alunos, são mais de 3 milhões de pessoas que já acessaram nossos conteúdos. Então, ou seja, é um teste, é um método que já foi testado, né? Que é só você literalmente executar. E daí é muito interessante. A gente fala, faz isso. Aí a pessoa fala, não, beleza, eu vou fazer. Ela faz o contrário. E daí ela fala assim, não, mas o meu jeito Fiquei diferente. Mudei o stop que eu tava com medo. Ou o stop, justamente, não, só vou tomar um cafezinho, eu tô de olho aqui. Eu tô de olho e não coloco o stop. Por que tem uma ferramenta que você não vai usar e que vai te proteger? É igual você pegar um carro, por exemplo, ir numa oficina e falar assim, olha, tira o cinto de segurança e o airbag que eu quero viver perigosamente. Você acha que alguém faz isso? Não. Não. Então, ou seja, se tem um stop loss, ele é para ele ser usado. E daí a pessoa muda. E daí eu criei esse potinho da vergonha, que significa o quê? Você lista tudo o que você não deveria fazer. Então, todas as coisas que você já sabe que estão erradas. Beleza. Listou essas coisas? Toda vez que você comete uma infração, você vai tomar uma multa. Então, você vai riscar lá, vai fazer uma contagem de quantas multas você tomou. No final da semana, na sexta-feira, você faz o balanço disso. Putz, tomei 5 multas. Beleza, coloca, sei lá, cada multa vai ser R$10. R$50 no potinho. Você tem que ver que você tá perdendo dinheiro. Você tem que ver que você tá tomando multa. É literalmente igual ao seu carro. Você sabe que o radar é 60. Por que vai passar 70? Pra chegar lá, cartinha na tua casa, com aquele prejuízo. Como que você se sente quando você toma multa? Putz, uma besta, né? Eu, pelo menos, me sinto assim. Eu também. Eu falo, caraca, mano. Eu fico mais pé ainda. Né? Não, eu fiquei mais pé ainda quando o meu motorista tomou um monte de multa. 14, pra ser preciso. Nós tivemos o mesmo número. Um bonitão, tomou 14 multas e saiu da empresa. Saiu. Pior que ele ainda tá comigo. Mas agora não mais como meu motorista, mas tudo bem. Então tudo bem. Então é melhor. Foi pra outra função. Ele tem o motorista não tava dando muito certo. Motorista acho que não é muita dele. Ô, Carol, e ali é só você que ministra as aulas ou você tem uma equipe? A gente tem vários professores, né? Então, um time de mentores. Eu e meu irmão, a gente faz questão de participar das mentorias ao vivo. Então, as aulas gravadas são com a gente também, com o nosso método, com a minha estratégia, com a estratégia do meu irmão, com a estratégia do Vitor. Então, cada professor tem uma estratégia diferente e a gente ensina o nosso aluno a montar a sua própria estratégia. Então, não é ele simplesmente fazer um copy-cola do que a gente faz. E sim ele entender a interpretar o mercado, né? Perfeito. Então, ele, de novo, não ser refém. Aí é muito interessante. Além das aulas gravadas e das mentorias ao vivo, a gente criou o Morning Call, que é o nosso jornalzinho da manhã. Por quê? Porque a gente percebia que as pessoas assistiam um jornal ou acompanhavam as notícias e não entendiam nada. E daí a gente falou assim, e como que essas notícias vão impactar nos seus investimentos? Vai ter, por exemplo, sei lá, reunião do Copom, como que vai ser definida a taxa de juros? Vai ter reunião do Fed. Então, tudo isso a gente pega e traduz para os nossos alunos. Então, de fato, o aluno tem, já no começo do dia, um jornalzinho com a gente, onde a gente ensina para ele a olhar quais são as notícias importantes. Não vai lá citar fofoca. Antes do mercado abrir. Então, assim, ele já se prepara para o dia. Legal. E a gente ensina ele a se preparar. Aí a gente tem a sala de operações ao vivo, que as pessoas conseguem ver na prática como está o mercado. E daí a gente tem à noite as mentorias e também essas salas de estudos. Então, ou seja, ele tem um bando de acompanhamento. Essa sala de operação, a pessoa pode ficar operando junto com vocês. Pode. E aí vocês dão ganho, vocês dão loss, a pessoa fica Tá vendo tudo. Tá vendo tudo, em tempo real. A pessoa, às vezes, vai estudando na prática ali, né? Exatamente. Então, isso é muito legal. Na verdade, o curso inteiro é na prática.
prática. Tanto que, assim, a primeira aula, as pessoas já têm acesso a um simulador. Que daí, eu acho que, assim, também é algo que eu gosto muito de falar. Por quê? As pessoas acham que elas precisam abrir uma conta e já colocar dinheiro e sair operando. Não. E não. Hoje, você tem uma ferramenta maravilhosa, que na minha época não tinha. Parece uma velha falando. Mas não tinha. Era o simulador. O simulador é em tempo real. Mas daí não tá valendo nada, não sei o quê. Se você levar a sério, você vai operar igualzinho. Então, ou seja, no simulador você tá operando com dinheiro de mentira no mercado real. É igualzinho, ele não tem atraso. Mas muito legal, né? É legal. Exato, porque você pode treinar. E hoje tem mais uma ferramenta que é legal de dizer na nossa aula. E tem mais uma ferramenta que é legal de contar aqui, que é o replay de mercado. Isso que eu ia falar, isso é maravilhoso. O replay, ele permitiu que as pessoas pudessem estudar em horários que o mercado tá fechado. Então, por exemplo, a pessoa que trabalha o dia todo não tem mais desculpa, porque você pode estudar à noite e você pode reviver o mercado como se estivesse aberto agora, para você ganhar o que a gente fala que é o tempo de tela, ou seja, você ganhar experiência no mercado. Você pode fazer isso de final de semana, você pode fazer isso de madrugada. O que você errou, né? Você vê o que você errou, você operou sexta-feira, no domingo você vai lá e, puta, o que eu errei aqui? Aí você vê, isso é muito legal, cara. Hoje tem ferramentas. E hoje você faz isso através do seu celular, então no celular você já tem o Profit, né, que é a plataforma que a gente usa, você tem a plataforma dentro do celular, então, poxa, vira e mexe as pessoas acompanham meus stories operando no carro, né, então enquanto eu tô no trânsito me deslocando, não dirigindo, tá, gente, eu estou atrás. Tem motorista, e não é o que toma multa, não é o que toma multa, mãe. Ô, Carol, só uma coisinha que eu perguntar aqui, que é sobre isso também, e os robozinhos? Então, o robô, ele, inclusive a gente tem dentro da Atom a Follow, que é a plataforma onde você pode copiar. Então, ou seja, só que mesmo para você ter um robô, você precisa entender o mercado. Por quê? Porque tem que lembrar que quem liga e desliga o botão do robô é o ser humano. Tem um livro bem legal que chama Mentes Brilhantes, Rombos Bilionários. Mentes Brilhantes, Rombos Bilionários. Ele conta sobre a crise de 2008 e como os sistemas quantitativos ajudaram a ter a crise, né? Então, ajudou a ter esse rombo. E daí tem uma frase nesse livro que eu adoro, que é: a máquina é melhor do que o homem. Mas o homem com uma máquina é melhor do que a máquina. Então, o que é o robô? Nada mais é do que uma programação que já foi testada, validada pelo ser humano, mas que precisa de um acompanhamento e de ligar e desligar. Então, ou seja, vai ter, por exemplo, dia de payroll. O que é dia de payroll? É o dia que saem os dados da economia americana. Então, os dias que a gente sabe, por exemplo, relatório de emprego, etc. É um dia mais esperado. É a primeira sexta-feira do mês. Nesse dia, nesse horário, o mercado fica muito volátil. Então, se você ligar o robô nesse horário, ele não vai ser fiel à estratégia. Provavelmente ele vai apanhar do mercado. Então, ou seja, também, até para você ter um robô, você precisa saber o momento de ligar e desligar ele. Isso que era mesmo, porque tem muito, você vê muito. Na época que eu comecei a estudar, eu lembro que eu vi os robôs, os caras, não, aqui ó, programo e fico ganhando dinheiro, não sei o que. Tem um cara no YouTube até que eu vi. Todo mundo vende facilidade. Eu coloco aqui, eu ganho dinheiro, eu vou dormir que tô ganhando dinheiro. Mas daí, ó, qual a vantagem de, se você for literalmente assim, só ligar e esquecer, não vai acompanhar, não vai fazer nada, é melhor que você entre num fundo. Porque o fundo tem um gestor que tá ali acompanhando. E você, tipo, dentro do fundo vai pegar e vai ter um acompanhamento. Mas, Carol, aproveitando esse gancho, você é um profissional extremamente séria naquilo que você faz, mas como é que você enxerga esses famosos gurus da internet que promete, pare tudo que tá fazendo, vem aqui comigo que você vai ser muito bem sucedido aquele vídeo, na sua vida, eu vi um cara né? assim, ele é famoso, cara, ele faz assim, tomar esse cafezinho aqui, pera um pouquinho. Aí ele vai, opera, ganha R$10 assim, com um mini índice. Você não acha essas promessas Aí ele vai lá, já paguei assim, meu demais? café. Eu acho, assim, né, esse é o tipo de apelo que eu odeio, né? Então, acho que, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Você falar, por exemplo, ganhei, que eu já até brinquei já nas minhas redes, por exemplo, ganhei aqui R$2.000. Poxa, hoje eu vou ficar num hotel melhor. Então, ou seja, você gastar depois que você ganhou, beleza. Agora, você gastar antes de você ganhar e você achar que você vai no mercado e vai botar a mão no dinheiro e literalmente vai botar no seu bolso, isso é algo que você tá iludindo e que você tá fazendo de uma forma irracional. Por quê? Porque tem chance de você acertar, mas tem chance de você errar. E quando você tem que ganhar dinheiro, geralmente é quando você perde. Exato. Então, ou seja, quando a pessoa, por exemplo, tem boleto pra pagar, ela tá endividada e ela fala assim, eu tenho que fazer hoje R$2.000 porque eu tenho um boleto pra pagar.
provavelmente ela não vai fazer. Porque ela já mexeu com o emocional dela. O mercado não é brincadeira. O mercado não é quando você quer tirar dinheiro do mercado. E sim quando ele apresenta a oportunidade. Tem dia que você não vai fazer nada. Se, por exemplo, você só tem a sua hora de almoço para você operar. Aí o mercado tá de lado, não surgiu, não chegou no que a gente fala no preço, né? Naquela análise que a gente fez. O que você vai fazer? Nada. Porque você não precisa tomar um risco desnecessário. Então não é quando você quer fazer dinheiro, é quando o mercado apresenta as oportunidades. Óbvio que tem oportunidade o tempo todo. Se você fizer uma análise, se você estiver operando mais do que um ativo, provavelmente algum vai estar dando um ponto de compra ou de venda naquele momento. Então vai estar dando uma oportunidade para você. E se as estratégias são curtinhas, melhor ainda. Por exemplo, tem algumas estratégias que a gente ensina os nossos alunos que elas às vezes levam menos de 1 segundo para ser executada. Você fala, como assim? Não é que leva menos de 1 segundo para trabalhar, né? Então é uma confusão que as pessoas fazem também. Em 1 segundo eu posso ganhar R$2.000. Não, então, a execução. Mas antes disso, o que está por trás? Alto, né? O que está por trás disso? Você estudou, você abriu o gráfico, você traçou suas linhas, você entendeu qual é o movimento do mercado, aí você criou a estratégia, aí quando chegou naquele ponto, ela foi executada muito rápido. Mas o mercado é muito dinâmico, e sim, então tem oportunidade de você ganhar muito dinheiro todos os dias. Agora, eu odeio qualquer coisa que seja para iludir as pessoas, qualquer coisa que as pessoas não sejam também um método. Então, por exemplo, quando a gente fala dos gurus, o cara entrou na bolsa faz 1 mês e ele quer te dar aula. Daí é demais pra cabeça, né? Aí você fala assim, você não passou nem pelos perrengues ainda. Pois é, não viveu o processo de nada. Não tomou nenhum circuit break. Eu tive grandes mentores no mercado financeiro e todos os nossos mentores tinham mais de 70 anos. E isso era muito bom. Por quê? Porque eles tinham passado por várias crises. É aquela velha história, né? Mar calmo não faz bom marinheiro. Então, uma pessoa que só pegou a bolsa em alta, ela não vai te dar aula. Esquece, porque ela não vai te ensinar gestão de risco. Né, por essas situações. Eu peguei dois isso, né, Carol? Peguei no começo da pandemia e o dia que o Moro saiu do governo. Deu o circuit break os 2 dias. E os 2 eu já passei por muito mais. Então, a crise de 2008 teve 8. Que eu perdi. Nossa, 2008 a crise, não, era quase todo dia circuit break. Eu lembro que eu tava no escritório, a gente... quando a bolsa para, a bolsa trava, não pode fazer mais nada. Quem tá isso é uma é uma trava importante, porque o mercado, ele é emocional. Então, o circuit break, o que é? Nada mais é do que esse gatilho de que, olha, não vai cair mais do que isso naquele momento. Então, é pra travar, para as pessoas respirarem, e daí elas... Porque começa a cair, né? E você sabe que nesses circuit breaks, agora a próxima vez que você assistir porque provavelmente vai acontecer em algum momento, você já sabe que você pode, um pouquinho antes de fechar, dele dar ali o limite, vai lá e compra um pouquinho. Porque sempre ele vai ter um repique. A gente pegava várias vezes, a gente fez essa estratégia. Durante a crise de 2008 aconteceu muitas vezes o circuit break. Então a gente teve ali a oportunidade de pegar essa respirada. Aí a bolsa pegava, caía de novo e não tinha mais nada pra fazer. E daí já saía do escritório mais cedo. Acabava o dia. Mas assim, é triste de contar, mas é um monte de oportunidades. Mas é bom as pessoas saberem, porque o circuit break, ele é desesperador quando começa. Porque começa, é assim, é o gráfico, você já viu como que é o gráfico? Verdinho, vermelho, verdinho, um monte de vela, pavio. Aí cai vermelhão, assim, ó. Faz assim, parece uma cachoeira, assim, ó, derretido. Aí de repente, daí você fala, meu Deus, tô perdendo tudo, aí você fica com medo, aí entra vendido, aí trava. Aí trava, aí para, né, cara? Aí para. Mas aí tem várias estratégias pra ganhar dinheiro com isso, né? Então, assim, ele tem que entrar na universidade lá, viu? Você tanto ganha na compra quanto na venda. Isso também é importante de dizer. Também tem um filme, né, que não sei quantas pessoas acompanham aí, que chama Grande Aposta, ele explica exatamente sobre isso. O mercado de 2008, né? Isso, ele pega e ele aposta contra o mercado. Ele acha que vai ter a queda, né? E daí ele se posiciona na queda. Então você pode também apostar na queda. Então você literalmente monta uma estratégia já vendo que aquilo pode cair. Tem uma curiosidade. Carol, você é consumista? Como que você organiza a sua vida financeira? Claro que é super organizada, mas queria saber se você gasta muito. Bom, tem que levar em consideração que eu sou mulher, né? Então, daí já tenho... Eu já tenho licença para gastar um pouco mais, né? Do que vocês. Tô brincando. Mas brincadeiras à parte, eu sempre fui uma pessoa mais organizada em relação ao dinheiro. Meus pais sempre trouxeram muito essa consciência dentro de casa. Então, de comprar coisas que realmente são importantes para você. E sempre fui também... eu até brinco com os meus alunos, #mão de vaca. Eu ensino eles a serem mão de vaca. O que é ser mão de vaca?
vaca. Não é você não viver. Samuel é mão de vaca. Não confundam as coisas. Ser mão de vaca não é aquela pessoa... Mão de vaca. Não, mas aí você é esse ponto, eu acho. Vive. Não tá nem vivendo, aí é ruim. Daí não é bom, né? Não, é porque, por exemplo, eu gosto de viajar. Eu não vou deixar de viajar. Eu também. Agora, eu não, assim, até quando a gente começou no mercado, eu não tinha muita grana. Então eu não ia de executiva, eu ia de econômica. Claro. E eu tinha dó de olhar pro preço da executiva. Eu tinha pavor, assim. Eu falava assim, eu nem olhava, assim, sabe? Tipo, putz, não quero gastar com isso. Então eu tinha sempre a questão de, pô, entre gastar com isso, que pra mim não vai ter valor, que é uma besteira, ou gastar numa viagem, eu prefiro gastar numa viagem. Então, eu acho que o ponto essencial é quando você faz um planejamento, quando você olha seus números, você toma decisões mais inteligentes. E eu bato muito nessa tecla, porque muita gente fala assim pra mim, Carol, eu não tenho dinheiro pra fazer seu curso. E não tenho tempo. Eu falei, faz 2 exercicinhos aqui, ó. Pega a tua fatura do último mês, pega seus gastos do último mês, e eu duvido que você lembre de todos os gastos. Então, ou seja, tem coisa que você jogou dinheiro fora que você nem lembra. Se você não lembra, aquilo nem te deu prazer. Então, ou seja, tipo, aquele monte de pizza que você comeu, que você nem lembra, que você fez no automático, muitos gastos que acabam sendo no automático também. Então, ou seja, se você começar a olhar pra isso, poxa, muitas vezes esses gastos que você não tá dando bola e que você tá fazendo, você tá deixando de ir pra Paris. Você tá deixando de fazer aquela sua viagem incrível, ou de ir naquele restaurante que você tanto queria, ou de comprar algo que você tanto quer. Então, é muito importante de dizer que tomar decisões inteligentes. Poxa, eu gosto de roupa, beleza, mas eu vou pegar e vou sempre comprar tudo de lançamento, ou mais do que... Não preciso. Então, ou seja, tomo muito cuidado, adoro uma promoção, adoro... Não, lógico! Mas parcelar jamais, né? Não, eu até brinco na loja, né? Quando eu entro na loja e tal, eu vou pagar e aí falou assim, beleza, entrei na Gucci, você quer parcelar? Eu falei, eu não quero lembrar de você mês que vem, tá fora. Não, mas o pessoal deve ficar, quando você entra numa loja como essa, fica muito curioso, mas será que ela vai parcelar? O comentário deve ser esse, né? Daí chega lá, agora, o que eu gosto, assim, daí tem um ponto, né? Se você não for me dar desconto à vista, eu vou pagar no crédito, porque daí eu ganho pontos. Pronto. Aí tudo bem, aí beleza. Agora, putz, se você for me dar desconto, putz, no Pix. Então, ou seja, isso é algo que eu sempre bati muito na tecla. Tanto que até o meu próprio carro eu paguei ele à vista. Por quê? Porque eu comprei um carro pra ganhar dinheiro. Falando nisso, você tem uma Porsche 911, né? Você é uma apaixonada por carros, vinhos e obras de arte. Essas são suas válvulas de escape, Carol? Muitas são, né? E eu acho que assim, gosto também muito de música, né? Eu toco piano desde os meus 7 anos de idade. Que legal. E todas as minhas casas, quando eu falei isso, falaram que sou arrogante. Não é arrogante, gente. Mas é que eu falei que todas as minhas casas têm piano. Legal. E daí, porque eu gosto muito de piano. Sim. E eu considero também a casa dos meus pais a minha casa. O André é músico também. O André tem umas 10 guitarras. Ele é músico também. É assim, faz parte do piano da sua vida. Nossa, mas você tem um monte de reais lá em guitarra. Falou, eu gosto, meu. Pronto. Então, e daí, quando eu era criança, eu comecei a tocar piano. E meus pais não tinham muita grana. Então, eu tinha um teclado. E eu não tinha piano. Então, quando eu ganhei dinheiro, eu queria comprar um piano. E eu queria comprar um piano de cauda. E eu fiz subir 14 andares. Meu Deus, que pela trabalho escada. que você deu. Não, porque eu queria num lugar específico da minha casa, que é na frente da sala de jantar, na sacada, pra eu ter a vista da cidade. Eu queria muito específico. Então, só fez essa manobra aí, essa pequena manobra. A escada era grande, ainda bem, né? Ainda bem que coube o piano. Mas é muito interessante que, assim, eu sou apaixonada, né? Então, pela questão de ter esses prazeres. E eu ainda gosto muito do mundo da moda. Você até perguntou sobre consumista, né? Eu continuo como consumidora, né? Então, até no Shark, por exemplo, a minha diversão é escolher o figurino. Você tá sempre muito elegante. Muito obrigada. Mas então, eu gosto muito. Quem me ajuda muito é a Cíntia, né? Que é a figurinista. Então, tem uma figurinista no Shark, inclusive porque é uma preocupação que a gente tem que ter também. Por exemplo, a luz, né? Então, você, por exemplo, colocar um branco, ele vai rebater, então não vai ficar bom na gravação. Se você colocar, por exemplo, uma estampa, pra quem tá assistindo você há muito tempo, aquilo vai cansar o olho, né? Vai dar, que eles falam, batimento. Então, assim, e daí, por exemplo, imagina se eu tô muito colorida, o João do meu lado tá muito colorido, e o seu, daí parece um carnaval o negócio ali, fica meio... Então, ou seja, tem que até pensar nisso, né? Então, eu brinco que eu continuo consumidora do mundo da moda, sou uma apaixonada por arte também, acabei de assumir a presidência do Museu de Arte Contemporânea. Sorocaba, né? Isso. Que legal. Inclusive, está aí reaberto o Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba, a gente passou por uma reforma porque teve uma enchente. Eu sou patrocinadora do museu já há 2 anos e voluntária há 10 anos. E eu comecei a gostar do mundo da arte por causa da Cris Delagnese, que é a fundadora do museu. O museu começa as comemorações agora de 20 anos de museu. São 750 obras dentro do museu.
um acervo muito completo, que não são só artistas de Sorocaba, mas artistas do mundo todo. Então, no ano passado, por exemplo, a gente teve uma exposição do Pascoal, que veio da Europa para cá para fazer essa exposição. Então, assim, a gente sempre tem muito conhecimento ali dentro, né, de outros artistas. E olha que legal, né? Eu brinco que é Sorocaba para o mundo e o mundo para Sorocaba, né? Então, a gente acaba fazendo. Legal. E na nossa região aqui, né? Do ladinho aqui de tudo pertinho. Então, Sorocaba, muito perto para Sorocaba também. Eu sou nascido lá também. Você é colecionadora também de obras? Então, daí eu me tornei colecionadora de obras de arte por causa da Cris. Ela foi na minha casa e falou assim, eu tinha acabado de mudar de apartamento, e cadê as obras de arte, né? E eu falei assim, que obras de arte? Ela falou, não, você tem que começar a comprar obras de arte, né? Ao invés de você só ter algo bonito na sua parede, uma decoração, você pode ter obras de arte. Então, e isso, além de ser um investimento, e é um investimento também, vários artistas que eu já comprei, eles já valorizaram. Então, se eu fosse vender hoje a minha coleção, ela já tá dando muito lucro em relação também, do que eu investi. Agora, tem um outro ponto, é conviver com arte. Porque, por exemplo, você tem ali alguns assuntos para você colecionar. Então, a minha coleção, ela tem alguns assuntos. Porque, pelo fato de eu estar no mercado financeiro, eu gosto de volatilidade, eu gosto de coisas relacionadas a dinheiro, notas e etc. Então, tem vários artistas que eles provocam a relação do capitalismo. Eu gosto muito do tempo. Eu gosto muito de falar sobre o tempo. Porque quando as pessoas falam, você fala sobre dinheiro. Não, eu falo sobre vida. Quando você ganha dinheiro, você valoriza a sua vida. Você tem mais tempo para curtir a sua família, seus amigos, as pessoas que você ama. E você valoriza muito a família, né? Valorizo muito. Seu pai, ele é fazendeiro, né? Meu pai é. E o seu irmão, que é seu sócio, seu companheiro, você tem neles dois uma inspiração assim gigante, né, Carol? Não, minha família é maravilhosa, assim, a piorzinha sou eu. Então, até parece. Eu até brinco em casa, porque assim, o QI do meu irmão e da minha irmã devem estar assim, lá em cima. Minha irmã fala 6 idiomas, né? É difícil, né? Então, é difícil ser caçula nessa família. Então. Pois é, mas o nível é alto. O nível é alto, a minha mãe, quando era adolescente, ela fez, inclusive ela viajava de Porto Feliz para Itu aqui, ela fez inglês aqui em Itu. Ela fez inglês naquela época e ela tinha o diário dela em inglês, porque daí esperta, né? Esperta minha mãe. Porque daí ninguém sabia inglês, ela não tinha o risco de alguém ler o diário. É de família isso, né? Essa esperteza toda. Não, mas assim, eu tive o privilégio, né, de crescer com pais empreendedores. Então meus pais, eles casaram muito cedo, minha mãe tinha 17, meu pai 20 anos. A minha mãe começou a fazer roupa para minha irmã, porque a minha mãe sempre teve também muito bom gosto. Esse é sempre o problema. Não, esse é sempre o problema de quem tem bom gosto. Ali, sua família, que família linda. Né? Genética boa aqui. É verdade. Seus pais, seu irmão. Linda família, parabéns. Obrigada. E daí eu tenho os meus sobrinhos, né, que estão gigantes, né, o Gui e a Sofia. Tem 2? Tenho 2 sobrinhos. Na verdade, eu tenho 3 sobrinhos agora. Eu tenho 2 da minha irmã, que tem agora 15 e 16 anos. E que também estudam em Itu, inclusive. Eles moram em Porto Feliz e estudam aqui em Itu. Ligado. Tudo ligado aqui. E eu tenho a minha filhada, que é a Maria, que é a filha do Kim. Que é essa que você tá investindo já. Essa que eu já tô investindo. O Gui e a Sofia é a mesma coisa. A gente provocou eles ali desde criança. O Gui e a Sofia já são milionários, então. Porque você investe desde pequenininho. Não vamos falar isso, senão eles vão começar a gastar mais dinheiro do que... comprar. Eles já me fazem cada coisa. Eles fizeram eu vir no rodeio de Itu. Nossa. Tem que levar os namorados, tem que buscar em casa. Ser tia é difícil. Pois é papel de... Porque você não é mãe ainda, né? Não sou mãe. Mas você pensa em ser mãe? Penso. Porque você é super nova, né? Aliás, gente, estamos gravando... A gente tá gravando esse episódio hoje, dia 1º de novembro, mas vai ao ar dia 29, um dia antes do aniversário da Carol, André. Verdade. De presente ganhei um episódio. Ai, que bom que é o presente pra você. Presente é nosso. Ai, que linda que ela é, gente. Aliás, a Carol vai fazer 3.6, né, Carol? Mas com tudo que você viveu, parece que você já... É a sua idade, André. Só que tá mais conservado. Muito? Chama Botox. Pois é. Tem uma boa dermatologista. Isso. E aliás, se alimente bem. Não, eu também gosto muito de esporte também. Eu vejo no seu Instagram. Eu até perguntei sobre as suas válvulas de escape. Porque esporte você não para, com certeza. Né, mulher? Eu tenho uma academia dentro de casa, né? Que também tem um privilégio de, durante a pandemia, né? Eu montei essa academia dentro de casa. E eu tenho um espaço dentro da minha casa justamente pra isso, né? Quem me acompanha aí nas redes sabe que eu adoro a jacuzzi, porque eu adoro ver a vista de Sorocaba. Muitas vezes chego cansada, 11 horas da noite, entro lá, 40 graus na jacuzzi, eu brinco que a alma sai do corpo, aí eu tomo banho e durmo. Então, gostoso, né? Dá aquela relaxada. Exatamente. Montei, né, uma sauna, um espaço de massagem dentro de casa pra ficar mais fácil o circuito. Mas o esporte, ele te ensina muito. Eu gosto muito de falar de esporte porque ele te ensina muito até disciplina. Ele regra ali, né? E você ter metas. Então, eu corri 3 maratonas. E pra você correr a maratona, tem 2 coisas que tem que acontecer. Um planejamento muito bem feito.
E daí entra o papel do mentor. Então você pega um mentor, uma pessoa que já fez maratona, ela monta um planejamento para você e aquilo vai funcionar. Aí você tem que cumprir, né? Porque, de novo, é igual o meu aluno lá. Não adianta nada eu montar e ele não executar. E 2, você tem que treinar a tua mente para correr os 42 quilômetros. Não é o seu corpo só. E você é competitiva. Então, eu acho que sim, né? Tipo, eu me considero uma pessoa competitiva, mas muito mais comigo mesmo, né? Então, assim, eu acho que é interessante falar isso, porque às vezes soa também que a competição, ela é ruim. E não é. A competição, a comparação, você não pode se comparar com o outro. Mas se você não souber que existe algo melhor, ou que alguém já chegou lá, provavelmente você nunca chegue. Então, a comparação, ela também é saudável. Porque quando você vê uma pessoa normal, que saiu do mesmo lugar que você, ganhando mais dinheiro do que você se provoca, fala, putz, se ela conseguiu, eu também consigo. E eu sei que eu acabei sendo essa pessoa na vida de muita gente. Porque essas pessoas olhavam e falavam assim, essa menininha... chacoalhão, né? Eu também posso. Essa menininha tá ganhando dinheiro na bolsa. Então, isso daí não deve ser tão complicado. Ela ia fazer moda. Então, ou seja, não deve ser tão complicado assim. Então, a pessoa se permite dar um passo. Então, é muito legal de falar isso. Essa comparação, ela é saudável. Então, assim, não só a competição, putz, eu odeio o tipo de competição agressiva, no sentido de eu quero ser melhor do que você, e não sei o quê, e fica não é depois... nem saudável isso. E depois fica tirando sarro da pessoa que perdeu. Não, porque... E o mais interessante, para você continuar ganhando, alguém precisa continuar competindo com você. Exatamente. Então você tem que agradecer as pessoas que se dispõem a competir com você. Então acho que dentro do esporte a gente vive isso, né? E é algo saudável, porque hoje em dia as pessoas não estão tomando mais não. Por isso que eu gosto muito de praticar esportes e de provocar as pessoas a praticarem. Vai jogar bola. E daí quando você toma um gol, como que você fica? Chateado? E você aprende a tomar não. Você aprende a passar por aquilo, pela aquela dor. Né? Por exemplo, vi meu time lá agora. Pô, foi assistir o jogo do Boca e do Palmeiras. Nossa, esse jogo foi feio. Eu vi mesmo. Não, e além de tudo, eu amo o estádio, né? E fui no estádio e eu tava no camarote do pessoal da Veloy, maravilhoso. Eu sempre fico no camarote do Thiago ali, ou da Leila, e daí eu fiquei no da Veloy. Eu era atrás do gol onde tudo aconteceu. Foi o gol do Boca, o gol do Palmeiras e ali, todos os pênaltis aí. Ah lá, Carol lá. Mas tá gostoso torcer pro Palmeiras uma vez. Não, tá gostoso. Tá difícil, não, mas é uma vida sofrida, né? Ser torcedor. Por isso que eu bato na tecla. Você não pode ser torcedor na bolsa. Torcedor, o que eu posso fazer aí? Nada. Literalmente só assistir. Agora, quando você tá no controle da situação, aí você não é mais torcedor da tua própria vida. Ou faz igual a Leila, né? Compra o Palmeiras. Ela muda tudo. Ela tá brava ultimamente. Ela comprou o Palmeiras e agora, viu? Torcida organizada é uma ova, não sei o quê. Vocês saem pra lá. Nossa, ela tá muito mandona. Leila, vamos pegar leve, né? Vamos pegar leve aí. Vamos ser... Eu não sou palmeirense, mas eu gostei. Você gostou? Achei bom. Ela tem que falar a verdade mesmo. Carol, mas também não deve ser fácil, né? Ser presidente de um time. Imagina, aí ela comprou um avião. Não, a mulher, ficam reclamando da mulher, cara. Mas assim, óbvio, né? O papel... Não, o papel... Vamos dizer, o papel do torcedor é reclamar, né? Meu pai me ensinou isso. Ele vai no estádio pra meter bala, meter bronca mesmo. É ali. Carol, vou deixar então uma pergunta aqui no ar, né? Se alguma vez você apostou errado lá no Shark Tank, tá? Mas vou deixar, você pode pensar aí na resposta, tá bom? Olha só, gente, quero citar agora sobre a Biolev, nossa nova parceira aqui do podcast Mundo Empresarial, chamando a atenção para essa nova garrafa da Biolev, a garrafa Faz, gente, com uma qualidade de água mineral Biolev e um lindo propósito. Parte de renda da verba dessa garrafa, ela é revertida ao Hospital de Amor de Barretos, hospital que atende mais de 1 milhão de pessoas gratuitamente a cada ano, com procedimentos de prevenção e cura do câncer. Os profissionais de estrutura e tecnologia do Hospital de Amor estão entre os mais avançados e são referência mundial. Você também pode doar para o hospital nesse QR Code que tem na garrafa e que eu estou mostrando também aqui na tela. Você vai direto para uma página de doação segura que leva sua contribuição direto para o hospital. Uma empresa, gente, que preza pela qualidade e contribui para a comunidade. Obrigado aí a Josi, ao seu Aragão, ao pessoal da Biolev, né, André? Exatamente, muito legal. E essa água, gente, você que tem que tomar água, toma água. As pessoas aí ficam, toma 2 litros de café, não sei o que, tem que tomar água. Gente, se hidrata. A Carol tava falando aqui, ó, de fazer esporte, cuidar da saúde. Eu tomo muita água. Exatamente, eu também aprendi a tomar água depois que eu tive que fazer uma cirurgia na vesícula, né, problema na vesícula, aí eu comecei a tomar água porque eu vi o Beto com pedra na veia. E agora não é mais tome água, é tome
Bioleve, água maravilhosa, levinha. A gente até tinha. A Carol tá ali, né, Quantos Carol, com a sua Bioleve? Eu tomo 3. Então. Eu 2. E você, Carol? Quando eu corria maratona, eu chegava a tomar 7 litros. Nossa, mas também. O meu médico falava que eu tava ficando imundada. Também. Tu saía do banheiro também. Não, é porque assim, por exemplo, antes de eu acordo, já tomo pelo menos uma garrafinha de água na hora que eu acordo. Daí, correndo, tomava mais uma. Terminava de correr mais uma, pronto. Já foi 1,5 litro, não era nem 7 horas da manhã. Eu vou na academia, o professor da academia fala, cara, eu nunca vi um aluno tomar tanta água que nem você. Eu falei, cara, eu preciso tomar. Eu faço um exercício, já preciso tomar água. Eu tomo água o tempo todo. E ainda é que eu canto, né? Então. E a água boa a água Bioleve ali? Pra cantar. Tá maravilha. Né, ótimo. Lucas? A minha voz melhorou 200% depois que eu comecei a tomar água Bioleve pra cantar. Gente, aqui, então, se você é cantor, quer ser popstar churrascaria igual eu, tome água Bioleve que sua voz vai ficar top. Não fica tomando cerveja pra cantar, não, que é trabalho, viu, meu querido? Leva a sério o trabalho aí, que você facilita a nossa vida e toma Bioleve. É isso aí, Samuel. Agora a gente vai falar da InTime Solution, que é a empresa aqui do Rubens e do Cadu, né, Carol? Que você vai conhecer agora. Isso cara, a gente vai falar um pouquinho, sabe, aquelas dores de cabeça que você tem com sistemas de filtração ineficientes, custos operacionais elevados, pô, isso não é bom pra ninguém, né? Então, a gente tá falando de custo aqui, de gestão financeira nesse episódio da Carol Pfeiffer. Então, você não pode ter custos operacionais elevados. Então, a InTime Solution é a solução que você estava buscando. Com mais de 30 anos de experiência no mercado, eles são especialistas em microfiltração, ultrafiltração, nanofiltração e osmose reversa. Você sabe o que é osmose reversa? Pergunta lá pro Rubens que ele vai te explicar. Vai te explicar nos mínimos detalhes, porque também, André, a InTime, ela vai além do básico, a InTime Solutions, viu? Oferecendo uma consultoria especializada que cuida de exatamente tudo, desde o diagnóstico do seu problema, gente, até a operação completa do seu sistema, tá? Significando eficiência e aquilo que a gente conversou bastante aqui nesse episódio com a Carol, estamos conversando, né? Que é sobre economia para o seu negócio. Exatamente. Então, se você quer revolucionar a forma como você lida com filtração e também com tratamento de água na sua empresa, não perca mais tempo, tá? Visite aqui o site da InTime Solutions agora mesmo e descubra como eles podem ajudar você a otimizar seus processos e também reduzir custos, viu? É isso aí. InTime Solution, solução ideal para você aí, infiltração e em diversas outras coisas. E também, se quiser conversar qualquer coisa com o Rubens lá, que o cara é brabo. Ele conversa. Ele conversa de qualquer coisa com você. E o Grupo Técnico? Grupo Técnico, Marcão, Marcão, carreteiro, gente boa. Exatamente. Um dos podcasts mais comentados foi o do Marcão. Sim. Você perdeu? É só conferir ali no nosso canal do YouTube, gente. O Grupo Tecnoportas, que é a maior fábrica, gente, de portas automáticas da América Latina. É isso mesmo, com mais de 2 décadas de mercado, eles são a escolha certa para segurança e design em qualquer ambiente, né, André? Exatamente. Você que tem o seu galpão, você que está construindo aí sua empresa, ou tem na sua casa aí uma garagem grande, tem um galpão para você guardar seus carros, suas tranqueiras, tudo mais, você precisa de uma porta automática de qualidade. Não vai pôr aquela porta que você tem que se pendurar lá, se jogar, fingir que você é o Tarzan, puxar o negócio para baixo. Não faça isso. Não faça isso, você vai sofrer acidente. Pega lá, porta automática do Grupo Técnico, fala com o Marcão, fala com a galera toda lá, que você vai instalar uma porta de qualidade, com preço justo, coisa boa, top de linha. É isso mesmo, gente. Maiores informações aparecendo aqui no QR Code e também aqui no GC de informações, todo o site, endereço, Instagram, tudo. O Grupo Técnico não é só isso. Eles trabalham com steel frame, eles trabalham com refrigeração também de empresas e diversas outras coisas, entendeu? Então, assim, os caras lá, eles são solução para você e não deixe de conhecer o trabalho deles que vocês com certeza vão gostar. Confira agora, gente, e transforme o seu espaço. Exatamente. Estamos aqui a pergunta e a nossa super convidada, Carol Pfeiffer, mais uma vez, obrigado. E olha, deixei uma pergunta no ar antes do comercial sobre o Shark Tank Brasil, né? Você que é uma das integrantes ali. Bem, você alguma vez, Carol, já apostou errado nesses anos de Shark Tank Brasil? Bom, eu vou falar que assim, eu bato muito na tecla que eu faço, e eu quero que todos, né, os meus investimentos deem certo. Quando eu entrei no programa, me falavam assim, 10 ou 20% dos negócios, né, as pessoas ganham dinheiro e etc. Eu falei, por quê? Né, eu brinco que eu sou igual o Zequinha do Castelo Rá-Tim-Bum. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E daí o porquê é bem simples. Muitas vezes o investidor, ele tem mais um papel passivo, né? Ele coloca o dinheiro e ele vai torcer para que você dê certo. Isso.
Ali no programa, a gente tem um papel muito mais ativo. Por isso que é o famoso Smart Money. Muita gente que assiste o programa fala, nossa, vocês dão uma mordida muito grande, de 30%, 40%, 50% do negócio. Mas por quê? Porque a gente está montando o negócio junto com a pessoa na maior parte das vezes. E a gente vai se dedicar ao negócio. Fora que a gente vai abrir uma agenda para fazer isso, né? Então, ou seja, quanto vale a sua hora? Você tem que valorizar o teu passe. Claro. Então, ali já teve situações, sim. E eu até brinco que eu comecei a estudar mais leitura corporal depois que eu entrei no programa. Sim. Porque, às vezes, as pessoas que estão ali, elas estão tão nervosas e elas estão expostas, né? Então, às vezes, elas vão responder coisas que não é bem verdade. Por isso que depois a gente faz uma due diligence, onde a gente vai analisar os documentos, a história, como a gente fala aqui no interior, literalmente puxar capivara. Então, ou seja, descobrir se tá tudo certo, se não tem nenhum problema, um processo, etc. Porque tudo isso pode respingar na gente. Claro. Então, já teve situações, né, da pessoa não estar bem organizada ali, de ter algumas coisas ali de processo, etc., para resolver pendências. Daí, olha, arruma isso daí, que daí eu não posso entrar no teu negócio agora, né? Então, é isso. E já teve situações da pessoa falar, putz, eu quero ir para uma outra linha, eu montei aqui, eu tô com essa empresa, mas eu quero trabalhar em outra coisa agora e tudo mais, e pivotar o negócio. Então, assim, sim, né? É bem pequeno o número de casos, e eu sou muito insistente. Então, assim, todo mundo que eu investi no Shark, eles estão no mesmo grupo de WhatsApp. Eles são mentorados todos os sábados, então tem mentoria obrigatória. Eu gamifiquei, inclusive, as mentorias, então eles recebem prêmios pelas participações. Que demais. Fechei parcerias para eles terem acesso aos cursos. Todo lugar que eu palestro, eles são convidados aí nesses eventos. Então, eu sempre ajudo muito em relação à educação. E montei, recente, o Shark School. O Shark Quer dizer, School, não para ali, né? Não para ali, Nossa, continua. Porque você nunca vai mais parar de estudar. Mas é algo seu, os outros não têm essa... Cada um tem um jeito de fazer o investimento, né? Eu, no caso, montei a Dinastia. Dinastia é a minha aceleradora. Então, por que Dinastia? Construindo legados. Então, ou seja, que é nosso slogan principal. Quando você tem uma empresa, você tem dois tipos de empresa principal. Tem uma que é uma receita, então, que ela depende de você. Então, depende da sua existência. É uma receita. E tem outra que é um negócio, que ele vai existir além da sua existência. Isso é construir um legado. E um legado não tem nada a ver com herança. As pessoas já... não, porque eu não vou deixar para os meus filhos, não sei o quê. Ninguém tá falando de deixar para os seus filhos. Você monta um negócio e você pode perpetuar o seu negócio se você profissionalizar ele. Exato. Se você criar cultura, se você tiver o financeiro bem organizado. E por isso que dentro da Dinastia a gente montou a aceleradora e eu montei um CSC, um Centro de Serviço Compartilhado. Por quê? Porque todas as minhas empresas, elas não vão precisar de marketing, Com certeza. de finanças, de tributário, jurídico. Então, ou seja, todas as áreas são iguais dentro das empresas. Então, todos os serviços que possam ser compartilhados estão ali dentro. E daí, vamos imaginar, vou contratar uma assessoria de imprensa. Pô, se eu for contratar uma assessoria sozinho, vai ser um preço. Se eu for contratar para 60 empresas, que hoje eu tenho 60 negócios, 60 empresas é outro preço. Então, ou seja, o famoso pacote, né? Então, ou seja, você consegue diminuir muito o custo e ser muito mais eficiente por essa troca. E tem muitos casos de empresas minhas ali dentro, que elas trocam muito e conseguem fazer parcerias pro meio. Entre eles ali. Por exemplo, eu tenho uma área só de esportes e saúde, porque eu tenho várias empresas de esportes e saúde, e todas elas se conectam. Eles estão organizando, inclusive a gente vai fazer um torneio agora, que vai acontecer em várias cidades simultaneamente de beach tênis. Por quê? Porque a gente tem a Filma Eu tá em 400 quadras já, tem 920 mil vídeos mês, que o que a Filma Eu faz? O replay do seu lance legal. Você fez um golaço, você tem um replay. Então, ele tá em várias quadras. Ele tá em várias quadras. Eu comprei a Total Beach Tennis, né? Investi nele, no Alan, na última temporada, agora na 8ª temporada. Por quê? Porque ele vende raquete, ele vende bolinha, ele vende mochila. Ou seja, eu já tenho dentro da Filma Eu o cliente, já tenho usando e participando ali dentro das quadras, e daí você fala, vou vender o produto também. Então você diminui o CAC, custo de aquisição de cliente, pelas parcerias que você forma. Então, cada vez que eu vou no programa, eu não estou mais só olhando o que eu acho um bom negócio. Eu também estou olhando o que pode ser um bom negócio para as minhas investidas. Isso é muito legal. E eu vou conectando eles. Agora, o mais desafiador olha só, sempre, né, nas entrevistas, tem algum predileto, tem alguma que você mais acredita, não sei o quê? Falou, a primeira coisa que já tem que ficar muito claro, é igual mãe.
você não tem o filho predileto. Então, ou seja, você gosta de todo mundo por ali, igual. E eu bato nessa tecla. Eu falei, são tudo irmão aqui, todo mundo tem que dar certo. E você tem que colaborar. Então, eu também olho muito hoje quem eu vou colocar dentro de casa. Porque é uma família que eu escolhi ter. Então é uma família que vai conviver comigo, que tem acesso ao meu grupo no WhatsApp, que tem acesso ao meu telefone, que eu trago para Sorocaba, faço uma imersão com eles de 2 dias, trago mentores e levo eles para minha casa. Então, ou seja, é uma aproximação que a gente tem. A gente tem que escolher muito bem quem são as pessoas que vão estar dentro desse ecossistema. Cara, você gostou de fazer televisão? Esse foi um grande desafio também na minha vida. Eu acho que nos últimos tempos o maior desafio que eu passei foi entrar no Shark. Vai muito bem. Muito obrigada. Mas se você reparar, por exemplo, da minha primeira temporada pra essa, eu mudei também bastante. Eu percebo no vídeo, né? Assim, né? Não, é que eu acho que até a primeira temporada, primeiro que a edição, ela é cruel, né? Eu não tenho controle sobre a edição, né? E daí eu tô sério olhando pra você, eles pegam essa cara e eles replicam isso várias vezes. Então, às vezes, eu não tô naquela cara brava, porque também, lembrando que é um programa de entretenimento, né? Sim, então, é um reality, a gente não sabe quem vai entrar por aquela porta, eu nunca vi aquela pessoa na vida. Não mesmo, não tem briefing, nada. Tá. E eu achei que tinha. Daí eu perguntei pra diretora, legal, você vai me mandar agora a lista das empresas, não sei o quê? Dela, não, vou te dar um caderninho. Eu falei, e nesse caderno tem as informações? Não, um caderninho em branco. Pra você anotar. Só pra você. Eu anotar o quê? Você faz as perguntas e você anota as respostas. Tipo, isso. Simples assim. Caraca! Então, assim, é muito mais desafiador do que bolsa, muito mais difícil, porque eu tô fazendo as perguntas ali. E eu até brinco que se tivesse outro nome pro programa, ia chamar Casamento às Cegas. Porque você tá casando com uma pessoa que você nunca viu na vida. É verdade, exatamente. E daí é muito engraçado, que daí eu vou fazer as perguntas, e olha como as perguntas são importantes. São tão importantes que Harvard criou um curso para CEOs de empresas que eles pegam o programa Shark Tank americano e eles colocam nesse curso para ensinar as pessoas a fazerem as perguntas certas. Por exemplo, a gente tem um tempo limitado aqui para a gente conversar. Então, se você fizer não pensar nas perguntas antes que você vai fazer, você vai acabar perdendo. A gente perde aqui, fica falando do sol, da vida, não sei o quê. Perde a oportunidade de perguntar. Exatamente, de fazer algumas perguntas que são estratégicas para o teu podcast, para o teu programa. Então, a mesma coisa ali no programa. A gente tem que se colocar, a gente tem que colocar as perguntas. E quando eu entrei na pandemia, tinha um acrílico, né? Os Sharks ficavam meio afastados, do outro, e cada um ficava no seu camarim, a gente não podia ter contato com os Sharks, porque se alguém pegasse Covid, tinha que parar o programa. Parava tudo. Para tudo. Sim. E a Sônia é super rígida com toda essa questão, né? E, então, ou seja, era uma preocupação muito grande em relação a como ia ser, então eu não conseguia interagir tanto com os outros Sharks. Por isso que na primeira temporada parece que eu sou muito mais séria do que agora, né? Mas também a edição te colocou séria, Me colocaram com cara de brava várias vezes. Teve muita gente que falava assim, que me conheceu por causa do Shark, falou, nossa, eu achei que você era bravo. Eu falei, por que você achava que era bravo? Eu falei, porque no Shark você Agradeça ao editor. Então, mas hoje em dia eu acho que eu tô mais à vontade no programa, né? Porque ali já fui entendendo melhor o jogo, mas é sempre a mesma sensação de friozinho na barriga. Mas há projeto para algum programa solo, alguma coisa solo? Não. Mas eu acho que te convidarem para apresentar um programa, você vai, Carol? Eu gosto muito do que eu tô fazendo no Shark, eu ainda acho que devo ficar ainda algumas temporadas por ali, né? Óbvio que não eternamente, porque, né, dá muito trabalho o pós. Então, ou seja, não sei mais quantos filhos, né, cabem dentro dessa família. Mas é muito interessante que o programa, pra mim, foi um desafio, porque quando você tá fazendo aqui o teu podcast, você tá controlando a situação, né? Então, inclusive, você pode ver depois a edição, brigar com os meninos aqui, coisa do tipo. Sim. Agora, lá não. E você não sabe como o público vai reagir. Sim. Então, você pode ser amado ou odiado. É quase igual o Big Brother. Então, ou seja, você falou. E assim, quando você pega e vai pro programa, eu fui ali sem saber o que as pessoas iam achar da Carol no programa. E eu tive a oportunidade, inclusive, de comunicar melhor o mercado financeiro, porque eu vi e daí acho que o YouTube ajuda muito nisso, porque quando vai pra Sony, né, pro canal fechado, eu também não tô vendo os comentários das pessoas, a gente só via no Twitter, né? Então eu não tinha esse feedback do que você achou do episódio. Quando a gente foi pro YouTube, a gente ganhou ali os comentários, né? E foi muito interessante que eu lembro de um comentário falando assim, mas a Carol é do mercado financeiro.
O que ela vai entender de empresas? Detalhe, né? Quase nada, né? Imagina, nada. Só de tudo que a empresa precisa. Dinheiro. Mas eu percebi que as pessoas tinham um certo preconceito em relação ao mercado financeiro. Como se quem fosse do mercado financeiro fosse, assim, um sanguinário, que quer tirar o dinheiro das pessoas, que quer ganhar dinheiro a qualquer custo. E eu tive a oportunidade de mostrar que pessoas do mercado financeiro são pessoas comuns, que ganharam dinheiro através do mercado, e eu tô lá colocando o dinheiro que eu ganhei na bolsa. Você mostrou uma outra imagem. No sonho de um monte de gente que eu nunca vi na vida. E qual foi o relato mais impactante? A gente tá caminhando pro final, que eu sei que você tem um compromisso, mas o relato mais impactante nesses 18 anos de trajetória que você fala, poxa, essa pessoa, ela mudou mesmo de vida. Eu sei que teve o exemplo da senhorinha, mas qualquer outra situação que, assim, foi a melhor história que você já ouviu nesses anos todos? Você sabe que o que me motiva todos os dias a fazer o que eu faço é justamente os feedbacks, os depoimentos que eu recebo. Então, assim, eu olho muito, né, no meu Instagram, eu recebo um monte de mensagens no inbox ali de histórias, de coisas que aconteceram. A gente conversa muito com os nossos alunos e tem vários. Eu poderia ficar aqui horas contando de relatos. Fiz uma live recente, por exemplo, com um garoto que era açougueiro. E foi bem interessante essa live, porque a galera tava olhando, né, tipo, o topete dele, que eles falaram que ele tinha um gosto duvidoso. Então eles estavam mais, assim, preocupados com o cabelo do moleque do que com o que ele tava falando. E ele tava falando uma coisa muito importante, que é, ele ganhava R$1.500 no mês. Ele conseguiu fazer isso num único dia na bolsa. Isso mudou a cabeça dele. Não é só sobre ganhar dinheiro. É sobre destravar o seu potencial. Então, quando eu vejo as pessoas ganhando dinheiro, elas lembram que elas têm mais potencial do que elas estão usando hoje. Quando você acha que é normal ganhar R$1.000, você vai ganhar R$1.000 por causa da sua vida. Quando você acha que, putz, eu conheci uma pessoa que ganha R$5.000, ela é igual a mim, você também entende que aquilo é normal. Quando você vê uma pessoa ganhando R$100.000 do teu lado, você fala, é possível fazer isso? Que foi o que aconteceu comigo. As primeiras vezes que eu sentei no mercado e eu vi a galera fazendo, não, peraí, você tá de sacanagem. Você fez R$100.000 aqui, agora? Você fala, como assim? Né, meu irmão opera até volumes muito maiores do que eu. Pô, ele posta, né, as boletas dele, R$200.000, R$100.000, aquilo passa a ser normal no seu dia a dia. Não tô falando que, nossa, tá, R$100.000 é nada. Não, é bastante dinheiro. Claro. Mas é possível. Sim. Você destrava essa mentalidade. E é isso que mais me impacta. Teve também uma auxiliar recente de lavanderia, ela ganhava R$30, R$40 no dia. Ela fez R$300 em 1 hora na bolsa. Aí, olha que engraçado, né? E tinha gente falando assim, tá vendo? Só R$300. R$300 não é nada. Eu falei, 1 hora? Mas, e mais importante, você tá destravando 10 vezes o seu potencial. Você acabou de multiplicar por 10 a sua hora. E não foi nem por 10 a hora. Porque ela ganhava isso no dia. Exato, ela ganhou em 1 hora. Acho que essa então, é a sua maior válvula impulsionadora. São esses relatos, são esses feedbacks, com certeza, né, Carol? E ali no Shark eu tô vivendo isso também. Porque eu sei que muitas vezes não é só a grana. Às vezes é um contato. Isso já aconteceu. Teve também um case agora da Bendog. A Bendog, ela foi investida por mim e pela Bianca, né, a Boca Rosa. Nós somos sócias. E a Bruna, né, quando a gente fez esse investimento nela, putz, ela foi absorvendo todos os contatos. Quando o Sérgio, da Pets, foi pro programa e sentou do meu lado, a primeira coisa que eu falei pra ele, eu tenho uma investida que eu quero te apresentar. E eu apresentei a Bruna e eles já começaram a negociar e a gente vai vender as roupinhas lá dentro. Então, ou seja, é um contato, às vezes, que pode mudar totalmente o jogo. E isso eu faço o tempo todo, né? Todo mundo que me acompanha vê o quanto eu sou garota propaganda de todas as minhas investidas. A Be Craftsman, eu ando com a mochila, com a mala, eu vou viajar, eu posto, não sei o quê. Tudo que eu invisto ali, eu vou falando. Deixa ela treinar, eu boto a roupa, Dionísio, eu vejo o painel deles. Veste a camisa mesmo, né, Carol? Porque não tem sentido você só pegar e ficar torcendo pra pessoa dar certo. Você tem que participar pra que ela dê certo. Exatamente. E a gente tá caminhando pro final, infelizmente, né, André? Se por mim não. Se a Carol quiser ficar aqui, a Carol por podia mim, ficar a tarde inteira. Por mim, mas é que ela tem um encontro especial daqui a pouquinho, né? E, Carol, você pensa em aposentar? Na verdade, você sabe que uma vez eu... Você é muito nova pra isso, mas tô dizendo futuramente. Mas eu falei uma vez, muito assim, nova, quando eu tinha 17 anos, eu conhecia a Bolsa de Valores. E eu falei, olha, que eu ia me aposentar antes dos 25. E daí as pessoas falaram assim, deu errado, você tá com 35. Eu falei, não, deu certo. Quando eu tinha 20 e poucos anos, eu já tinha feito uma grana suficiente pra eu poder viver de renda. Então hoje, assim, graças a planejamento financeiro, não é só graças ao que aconteceu na minha vida, né? Eu fui, de fato, montando esse planejamento para que, se eu quisesse parar hoje, eu posso, né?
Óbvio que é muito mais desafiador, porque as pessoas criaram também expectativa. Por exemplo, a Atom, eu tenho colaboradores, eu tenho responsabilidades, eu tenho um monte de gente que comprou a causa junto comigo, então eu não posso abandonar isso simplesmente. Então eu preciso sempre fazer uma transição que ela seja inteligente. Agora, diminuir o ritmo, sim, em alguns momentos a gente vai fazer isso, né? Isso. Agora, parar, me aposentar, pra quê? Pra quê, né? Assim... E você ama o que você faz, né? Eu amo. Você cuida da sua saúde mental? Pra caramba. Tanto que dentro da Atom a gente tem dentro do nosso curso uma psicóloga, uma performance coach, que é a Priscila de Souza, maravilhosa. Perfeito. A gente tem um curso de mindset dentro da universidade. Por quê? Porque se você não cuida da sua mente, você vai acabar ficando doente, você vai acabar com... É o mais desafiador, eu achei. Em operar na bolsa. Você tá com a cabeça boa e aceitar uma perda, ou ganhar. Sabe por que é difícil? Porque é você e você mesmo. Então, assim, poucos momentos vai ter essa situação onde você vai ser o responsável. Em qualquer outra coisa, por exemplo, na empresa, você pode colocar a culpa em alguém, você pode falar do mercado, da economia, do cliente. Na bolsa, você vai colocar a culpa em quem? E ninguém vai vir falar tadinho. Exatamente. Ninguém vai falar tadinho. É por isso que mexe com a mentalidade. E daí é um ponto bem importante. Sim, eu cuido muito disso. Eu acredito muito no autoconhecimento. Inclusive, tem um teste que chama ADV, que ele gera 78 páginas sobre você. É um teste que é bom você fazer a cada 6 meses. ADV. Isso. E ele tem, no meu Instagram tem. E ele é um disque melhorado. Ele é um teste americano, onde eu dou esse teste para todo mundo que trabalha comigo e que eu investi no Shark. Por quê? O teste não é para eu saber mais sobre você, ou invadir a sua vida. Mas é para você se conhecer. Porque todo mundo, principalmente empreendedor, ele acha que ele tem que desenvolver todas as habilidades. E não. Você tem já habilidades que você nasceu com elas, que são seus dons naturais, e tem coisas que você fica se adaptando. E essa adaptação não é saudável, porque ela vai te gerar frustração, ansiedade, depressão. É por isso que as pessoas acabam, inclusive, tendo burnout, porque elas trabalham demais e elas estão se adaptando o tempo todo. Por exemplo, eu sou uma pessoa influenciadora, mas eu estou mais do que eu sou, pela exposição que eu tô, pelo fato de estar no programa e etc. Então, quando a gente pega e a gente tá se adaptando, esse é o risco. Óbvio, na minha adaptação ela tá pequena, mas se ela tivesse muito grande, imagina que eu não fosse uma pessoa que gosta da exposição, que não gosta das câmeras, e eu estivesse fazendo isso o tempo todo. Eu ia estar internamente com vários tipos de problema. Claro. Então, ou seja, você ia estar minando a sua saúde mental. Então, é muito importante que você descubra o que você gosta de fazer. Quando eu falo de empreendedorismo feminino, 10 pessoas começam a falar, tá vendo? Você tem que fazer live, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não, você não tem que fazer nada. Você tem que fazer o que você gosta e o que você tem já habilidades naturais. E daí, o slogan do teste, ele é o dobro... o dobro de resultado com metade do esforço. O dobro de resultado com metade do esforço. Significa o quê? Quando você foca no que você faz bem feito, você acaba tendo mais resultado e você para de sofrer. Mesmo. Só que a gente foi ensinado ao contrário, inclusive na escola. Então, você é bom em matemática. Então matemática você não estuda. E daí português, que você é ruim, aí você estuda. Aí você fica médio em tudo. Aí você não desenvolve nada. Então, o que a gente precisa fazer é desenvolver as habilidades que a gente já tem naturalmente. Porque senão não vai adiantar. Senão você vai ficar sempre nessa questão aí, sofrendo com você mesmo. É verdade. O problema é que eu gosto de muita coisa. Ô, Carol, pra quem tem medo de investir, né? Eu gostaria muito que, olhando pra essa câmera, você desse um recado. Para quem tem medo, mas tem vontade. Até aproveitando esse recado que você vai dar direto para quem está nos assistindo, que você falasse um pouco também como que a pessoa que tem interesse em participar dos seus cursos, da sua universidade, como que ela faz. Olhando para aqui, por favor. Maravilha. Bom, primeiro de tudo, agradecer mais uma vez o convite, estar aqui junto com vocês. Se vocês escutaram até agora, significa que vocês querem evoluir, querem aprender, e esse é o primeiro passo. Então, para você sair da sua zona de conforto, buscar conhecimento. Então, através do nosso site Atom Educacional, você tem acesso a várias aulas de graça para você entender como funciona o mercado financeiro, para você entender como funciona o nosso método e poder se inscrever na Universidade Atom. E daí é importante também, vou fazer um convite para todo mundo aqui que quer aprender mais sobre grana, money e bufunfa. Eu desenvolvi um desenho animado, que é o Clube do Theo Torinho. Acessem o site Clube do Theo Torinho. Lá tem 10 episódios que falam sobre dinheiro e empreendedorismo. E a gente está entrando de graça em todas as escolas públicas. Que legal. Inclusive, se você estiver assistindo, acompanhando aqui e a sua cidade ainda não tiver, é só você mandar pra gente quem que é o secretário de educação, que a gente entra em contato e marca essa reunião, porque é gratuito. Demais, hein? E por que isso? Porque eu acredito que a gente tem essa
essa a missão. Não é só sobre o seu negócio, sobre a última linha, sobre o lucro. É como que algo que você já tem, uma habilidade que você tem, pode ser expandida e chegar a mais pessoas. E no Clube do Theo Torinho não tem a Carolzinha, tá? Então não é sobre mim, não é sobre mim, é sobre uma mensagem. Fica aqui meu convite para vocês aprenderem mais sobre grana, money e bufunfa. Lembrando que todo mundo é um educador, hein? Então a educação não é só responsabilidade da escola, é responsabilidade dos pais, dos amigos. Verdade. Você educa os seus amigos, sim. Ó, você viu você com as suas amigas? Você educa, e elas também me educam, né? Sim, por exemplo, a minha amiga médica ali fica me puxando a orelha e um monte de coisa. Então, ou seja, é muito importante que a gente lembre que é a educação que vai transformar o nosso país. Se a gente levar isso a sério, ó, rapidinho a gente vira uma potência. E grana, dinheiro, bufunfa traz felicidade pra você, Carol? Você já viu alguém que acorda todos os dias animado e tá mega endividado? Então a pessoa que tá super endividada, devendo pra todo mundo, acorda todo dia. Bom dia, céu! Bom dia, sol! Eu nunca vi. Então, ou seja, sim, o dinheiro... Tem uns cara de pau aí, às vezes, né? Tem. Stories e dura 15 segundos. Exatamente. Então, ou seja, é só para as outras pessoas verem. Mas ela não tá feliz, ela não tá bem com ela. Então, sim, a gente não vive de permuta, a gente vive de dinheiro. Então, sim, o dinheiro, ele é importante e ele vai trazer a felicidade se você souber gerenciar. Se você fizer com que ele trabalhe em prol da sua felicidade e não o contrário. Exatamente. Agora, esse é o ponto importante. E lembrando sempre, né? Seu maior presente chama vida. Então, use e abuse dela e lembre todos os dias de ser feliz. Faça as coisas que te fazem bem e não pelos outros. Esse recado é pra mim, tá? Dinheiro é o combustível do mundo moderno. É isso mesmo. Aí. Então tem que ter pra andar nesse mundo. E André, poxa, que alegria, né? Eu quero, olhando no seu olho, te agradecer muito. Desde que eu te conheci lá pessoalmente nos bastidores da gravação, muito humilde, você realmente é uma potência naquilo que você faz, mas você não perdeu a sua essência, né? E isso é muito bacana. Você se deslocou de Sorocaba até aqui, em meio a uma agenda super apertada. Então, obrigado, tá? Por esse tempo que você disponibilizou. Obrigado. Pra nós, muito pra obrigado. mim, pro André, pra pessoal da Global e pra quem tá nos assistindo. Muito obrigada e espero que vocês me convidem mais vezes e eu volto. Com certeza, já tá convidada já. Tem muito assunto pra gente falar. É isso mesmo. E, gente, você que nos acompanhou aqui também agora, muito obrigado, tá? Acompanhe também os cortes, compartilhe essa história sensacional da Carol Pfeiffer, todos esses conselhos maravilhosos que ela deu aqui. Nos escute também pela Amazon, pelo Spotify, né, André? Exatamente. É isso. E pra você aí de casa, você que nos assistiu ou nos ouviu, Deus, saúde e prosperidade sempre, viu? Obrigado a todos, valeu, até semana que vem com mais um podcast Mundo Empresarial. Valeu! Valeu!